Olá, meus amores, tia Lorena mais uma vez aqui, gravando a aula de matemática, tá certo? Vale ressaltar que você precisa estar com o livro em mãos, tá certo? Pega o lápis também para estar colocando certinho para a gente fazer a correção. Vou começar a correção pela página 127, certo? A página que foi de casa, tá bom? Falando de poliedros. Ó, nós vamos começar da 127, depois a tia Lorena vai introduzir um pouquinho mais sobre poliedros, tá ok? Primeira questão. Você sabia que poliedros podem ser classificados em 3 grupos? Eu tenho 3 aqui, ó. Eu tenho prismas, eu tenho pirâmides e eu tenho poliedros. Tia Lorena, volta novamente, tia Lorena. O que é poliedro? Poliedro é determinado pela limitação de quem? De um polígono. O que é um polígono? Quem lembra? A aula anterior, a tia Lorena falou disso. Poli, muitos. Gono, ângulo, muitos ângulos. Até aí tudo bem? Então, os poliedros, eles podem ser classificados em 2, tá? Claro que tem outras classificações, porém, essas duas são de extrema importância, que é quem? Os prismas e as pirâmides. Até aí tudo bem? Então, na primeira questão, ele explica, né? Ele mostra algumas figuras para você ver e ele já vai pedindo logo embaixo, explique o que são prismas e pirâmides. Gente, você vai observar a diferença dos dois. Ó, olhando para essas duas figuras, né? Deixa a tia Lorena dar uma aumentada aqui um pouquinho nas figuras. Nas figuras, vocês vão conseguir ver. Vamos aqui aumentar as figuras. Pronto. Ó, os prismas, né? Ó, você tá vendo que ele tem bases, ou seja, 2 bases, ó, em cima, embaixo, ok? Já a pirâmide, ela só tem uma base. Então, aqui eu já posso escrever a diferença dos dois. Ó, o prisma tem 2 bases, né? Ó, de faces iguais. E a pirâmide só tem apenas uma. Dá para entender isso aí, ó? Você tem 2, ó, a parte de cima e a parte de baixo. Já a pirâmide, ela só tem uma. Em cima, eu tenho um ponto de encontro das semirretas, né? Os segmentos de retas, ó, eu consigo puxar. Até aí, tudo bem? Vamos continuar. Então, você vai escrever isso aqui, tá bom? Segunda. Observe a nomenclatura de algumas partes do prisma e da pirâmide. Ó, eu tenho a nomenclatura de cada parte. Ó. Cada setinha está indicando o que é. Tá certo? Você vai precisar verificar, olhar para poder completar as questões. As pirâmides têm faces laterais. Tia Lorena, o que é uma face? Ó, as partes que está fechando, formando a pirâmide. Tem faces laterais em formato de... Em formato de quê, gente? Em formato de quê? Enquanto os prismas... Tia, qual é o formato, tia Lorena? O formato de um polígono. Que polígono é esse, ó? Ó. De um triângulo, né? Enquanto o prisma tem faces laterais em formato de um retângulo. Você vai olhar, repetindo de novo, tia Lorena, o que é face? A face é a lateral, tá aqui a setinha, ó, indicando, tá bom? Então, a primeira, a letra A, é no formato de triângulos, tá aqui, ó. E na letra B, é o formato de quê, tia Lorena? É o formato de retângulo. Eu vou apenas verificar, tá certo? Observando a figura. Já na letra B, pergunta assim, as tem apenas uma base, tia Lorena já falou disso, verificando as figuras, quem é que tem apenas uma base? É o prisma ou é a pirâmide? É a pirâmide. Letra B, as pirâmides têm apenas uma base, enquanto os prismas têm 2. Conseguiram acertar? Colocaram certinho? Até aí tudo ok? Podemos dar continuidade à nossa aula de hoje? Bom, nossa aula de hoje vai dar início, né, na página 128. Lembrando, gente, a tia Lorena vai ter que voltar aqui um pouquinho, porque não tem aqui um pouco sobre o que a tia Lorena vai falar. Bom, eu acredito que vocês estão vendo o ícone do RA, não é?
O ícone do RA é interessante verificar que ele vai falar um pouco sobre os poliedros, né? É interessante verificar sobre os poliedros. Quero que você verifique que o joguinho que tem aqui você vai utilizar para fazer os deveres de casa, tá? Poliedro super fácil, rapidinho você vai conseguir montar, tá bom? Nesse ícone, você vai utilizá-lo para passar novamente aqui. Pronto. Chegou aonde nós queremos, né? Nós vamos começar a falar um pouquinho. Poliedros regulares. Bom, meus amores, né, dando continuidade, os poliedros regulares. Tia Lorena já falou deles, mas vai falar um pouco mais. O que é poliedro, né? São limitados por polígonos. A tia Lorena já disse isso e vai tornar a dizer. É interessante que você pegue o seu marcador de texto para ir marcando aí no seu livro os pontos principais, tá bom? Então, o nosso capítulo, né, o nosso começo, fala assim: será que todos os dados têm faces quadradas? Podemos fazer um dado de faces triangulares? Você já viu um dado de faces triangulares? Será que você já viu? Pronto, se você não viu, você vai ver agora, você vai ver hoje, né? No seu livro tem vários poliedros em forma de quadrado. Vamos ver aqui, tia Lorena. Há dados como diferentes formatos de face. Eu quero que você sublinhe essa primeira parte. Diferentes formatos de face. Por quê, tia Lorena? O quadrado não necessariamente ele tem que ter a base quadrada, tá bom? Sobre a escolha das formas que compõem os dados, em primeiro lugar, podemos destacar a facilidade na leitura do resultado obtido. Em segundo lugar, a facilidade que a maioria dos dados tem em rolar. Ou seja, tia Lorena, não necessariamente precisa ser quadrada, tá certo? E por último, a mesma probabilidade de obter cada um dos resultados. Eu quero chamar a atenção para esses 5 poliedros. Poliedros regulares, poliedros que você vai precisar, poliedros de extrema importância, tá bom? Vale ressaltar que o ícone que tem aí do RA vai necessitar desses 5 aqui para você conseguir responder. E eu tenho certeza, ó, que o 5º ano vai tirar de primeira. Por quê? Porque já está expert nos poliedros, tá bom? Vamos lá. Tudo isso acontece devido à sua forma. Você vai ver que eles vão mudar as formas. Lembrando que poliedro é o formato da face, ok? O que é a face, tia Lorena? No lado, ó, a lateral. Até aí, tudo bem? Então, aqui eu tenho 5 poliedros. Eu tenho o tetraedro, eu tenho o hexaedro, eu tenho o octaedro, eu tenho o dodecaedro e eu tenho o icosaedro. Até aí, tudo bem? Esses poliedros, se você observar, eles têm formatos diferentes. Ele tem a face diferente. Por isso que eles recebem esse nome, tá bom? Então, muda a quantidade de quê, tia Lorena? De arestas, de face? Isso mesmo. Até aí, tudo bem? Continuando. As linhas contínuas são visíveis quando os sólidos estão nesta posição. Se você observar no seu livro, tem uns pontilhados que é para você ver. Vou voltar, né, para a parte tridimensional, que eu consigo ver a parte inferior, certo? Continuando. As pontilhadas são aquelas que não podemos ver. Tia Lorena acabou de falar isso. Esses poliedros são chamados regulares, por quê? Porque todas as suas faces são iguais. Passe o traço nisso aí. Por que é interessante, tia Lorena? Se você observar as figuras, né, eu vou conseguir ver que as faces são iguais. Né? É formado por polígonos diferentes, porém as faces iguais. Isso eu estou falando de um para o outro. Como, por exemplo, tia Lorena, tetraedro. Ele é formado por quem? Ó, se eu observar, um triângulo, não é isso? Já aqui o hexaedro é o quê? É um polígono de 6 lados. Por isso que se chama hexa. Até aí tudo bem? Continuando. Vale ressaltar, e interessante em falar, né, um pouco sobre o Platão. Tia, por quê? Porque ele foi um filósofo e matemático que tem total importância nos poliedros. Ele deu estudo, ele deu continuidade a isso. No livro, você vai ver um pouco mais sobre, tá bom? Tá aqui, ó, o filósofo Platão,
e seus seguidores estudaram esses sólidos e provaram que só existe 5 poliedros. Tia Lorena, pelo amor de Deus, quais são os 5? Está aqui eles, ó. Eles vão ser os principais, né? Você pode até sublinhar, você pode até circular aí no seu livro, porque você vai precisar deles, desses 5, para ter a base do dever de casa, né? Inclusive o RA, como a tia Lorena já falou, é deles 5, tá bom? Você vai precisar deles para poder responder o RA, ok? Continuando. Por esses 5 sólidos ficaram conhecidos como poliedros de Platão. Hoje a gente já conhece como poliedros regulares, porém antigamente era Platão, porque foi eles que deu continuidade a esses estudos, tá certo? Atualmente sabemos que existe mais 4 poliedros regulares, porém eles não têm nome. São classificados como poliedros estrelados, não colocaram nome eles porque são várias formas juntas, tá certo? Aqui é para você fazer no RA, já falei isso. Página 129, tá aqui o rapaz responsável pelo nosso estudo, né? Platão, a inteligência de Platão, o que ele trouxe para estudar os poliedros, tá? Platão foi um importante filósofo e matemático que nasceu em Atenas. Eu quero que você entenda que ele ajudou, não só ele, mas ele ajudou na criação dos poliedros regulares. Por isso que você precisa, com certeza absoluta, tá marcando aí, ó, a importância que o Platão teve na criação dos poliedros regulares. Até aí tudo bem? Vocês estudaram um pouquinho sobre poliedros, agora vamos colocar em prática tudo que a gente estudou. Observe atentamente cada um dos dados das imagens e complete o quadro. Gente, face é a lateral, não é isso? Vou dar uma dica que você não vai errar. Você vai conseguir fazer isso aqui, ó, rapidinho. Se eu tô falando de poliedro, né, e eu tô falando de faces, a tia Lorena até já falou isso, né? O que é um poliedro? Tem as faces iguais. Os poliedros só têm faces pares, certo? 2, 4, entendeu? Então, os poliedros, eles não apresentam faces, número de faces, né? Ímpares, eles têm pares, tá certo? Eu quero que você observe e veja os poliedros, veja os formatos, né, do dado. Você vai ver e vai contar as faces e colocar a quantidade aqui dentro. Tenho certeza que você vai conseguir. Você conta e coloca a quantidade aqui dentro. Até aí tudo bem? Verifique os dados, gente, ó. Inclusive, né, vocês vão comparar com aqueles poliedros lá, aqueles 5 poliedros que a tia Lorena mostrou e tem aí na página anterior. Já a segunda questão, você vai completar com esses 3 poliedros. Observe o nome de cada poliedro e complete as frases. Tia Lorena, vai ter algum nome que vai se repetir? Vamos ver. O tetraedro é esse aqui, ó. É formado por quantas faces? Quantas? 1, 2, será que é 3? Será que é 4? Você vai colocar aqui. Em formato de, qual é o formato desse polígono, gente? Ó, será que é um quadrado? Será que é um triângulo? Será que é um círculo? Você vai verificar, ó, qual é o formato dele? Eu vou colocar a quantidade e eu vou colocar que polígono está formando esse tetraedro. Até aí tudo bem? Na letra B, do mesmo jeito. O hexaedro é formado por quantos lados? Né? Ah, tia Lorena, hexa é 6. Colocou 6. Faces em formato de quê, tia Lorena? Que formato é esse? Que parece um cubo, ó. Qual é o formato, ó? Qual é? Você vai colocar aqui. Até aí tudo bem? E na letra C, você vai colocar do octaedro, ó. Tá ali ele. Você também vai fazer a mesma coisa, tá certo? Quantidade e colocar qual é o polígono formado. Até aí tudo bem? Pronto. Nossa atividade é exatamente até aqui. Eu tenho certeza que você vai tirar de primeira. Qualquer dúvida, já sabe onde me encontrar, já sabe onde é que vai tirar a dúvida. Tia Lorena, não estou entendendo, corre lá, me chama, que a tia Lorena tenta ajudar, tá certo? Não entendeu um pouquinho sobre poliedro, volta ao vídeo, verifica de novo, marca os pontos principais que eu tenho certeza que você vai conseguir. Por hoje a nossa aula termina, tenho certeza que vocês vão conseguir e até a próxima!